Vamos falar de um assunto que, sério, define o futuro da educação. Qual é o verdadeiro papel do professor em um mundo completamente dominado por telas e algoritmos? E olha, isso é mais do que um desafio técnico. É uma questão profundamente humana, pedagógica. E a pergunta que não quer calar é bem direta. Com essa avalanche de fake news e algoritmos que literalmente moldam o que a gente vê e pensa, será que a escola, que é o nosso principal lugar de formação, está realmente preparada para lidar com essa realidade? É uma pergunta que ecoa em toda a sala de aula hoje em dia. Muitas vezes, a primeira reação, aquela quase de instinto, é proibir. Ah, vamos banir os celulares, limitar o acesso e pronto. Mas vamos ser sinceros, essa abordagem realmente prepara os alunos para o mundo que existe lá fora? Ou será que só estamos adiando um problema que, uma hora ou outra, vai ter que ser encarado? Então, para a gente ir além dessa ideia de simplesmente proibir, a gente precisa primeiro entender o tamanho do problema que estamos enfrentando. E vamos começar pelo maior de todos, o desafio da desinformação. O que a gente vê hoje é um fenômeno que alguns especialistas chamam de plataformismo. Sabe o que é isso? É a tendência das plataformas de entregar o conhecimento em pílulas, tudo padronizado, simplificado, como se fosse um feed infinito. Isso cria um risco enorme de transformar a educação num simples consumo de conteúdo, onde a complexidade e o debate acabam perdendo espaço. E olha só como isso nos leva direto a um conceito clássico do Paulo Freire, a educação bancária. Aquela ideia de que o aluno é como um cofre vazio, onde o professor só vai lá e deposita informações. As plataformas digitais, se a gente não usar com um olhar crítico, podem acabar reforçando justamente esse modelo passivo que a gente tanto luta para superar. Então, se proibir não funciona e a passividade é um perigo, qual é o caminho? Bem, a resposta está em redesenhar completamente o papel do professor. E é aqui que a conversa fica boa de verdade. Basicamente, a gente tem dois caminhos. De um lado, essa mediação restritiva, que é toda focada em proibir, limitar, controlar, e do outro, que é o ponto-chave, a mediação capacitadora. Em vez de proibir, o foco é ensinar a criticar. Em vez de limitar, é inspirar a criar. E em vez de só controlar, é promover a conscientização. A diferença é gigantesca. E tudo isso resume a grande meta. O professor não é mais só um transmissor de conteúdo, e muito menos um fiscal de tecnologia. Ele se torna um mediador crítico, alguém que constrói pontes entre o aluno e esse mundo digital que é tão complexo. Ok, mas como a gente faz isso na prática? Como é que se constrói essa tal mediação crítica? Vamos explorar os pilares dessa nova abordagem, começando com uma base que vem direto da pedagogia do Paulo Freire. Essa frase do Freire é a chave de tudo. Ele dizia que, antes de a gente decodificar a palavra escrita, a gente precisa primeiro decodificar o contexto, a nossa realidade, o mundo. Hoje, ler o mundo significa entender como funciona todo esse ecossistema digital. Só a partir daí é que vai ser possível ler a palavra, ou seja, o conteúdo que circula nesse ambiente. Trazer o conceito de conscientização do Freire para a era digital é basicamente começar a fazer as perguntas certas. Quem está por trás dessa informação? Qual é a intenção? Que interesses estão em jogo? E talvez o mais importante, como isso nos afeta? Como isso molda a nossa visão de mundo? Isso, no fundo, é o letramento midiático na sua forma mais profunda. Mas além de aprender a ler criticamente o mundo digital, os alunos precisam de outra ferramenta que é essencial. E esse é o segundo pilar da nossa abordagem, os multiletramentos. O desafio aqui é que os algoritmos, pela sua própria natureza, tendem a nos mostrar mais do mesmo, sabe? Eles acabam criando bolhas e, com isso, correm o risco de deixar o pensamento de todo mundo muito parecido. Os multiletramentos entram aí como uma forma de resistir a essa homogeneização. A ideia por trás dos multiletramentos é que a comunicação humana evoluiu em várias fases. Os alunos precisam ser capazes não só de entender cada uma delas, mas de transitar e traduzir entre todas essas linguagens. Entender como um gesto vira fala, como a fala vira escrita e como tudo isso é totalmente reconfigurado no ambiente digital. É ter uma fluência completa. Isso nos ajuda a pensar na famosa caverna de Platão, só que numa versão digital. Os multiletramentos nos ajudam a entender que as telas mostram representações, são como sombras da realidade. E eles nos convidam a ir além, a valorizar o corpo, a experiência física, o encontro real, coisas que nenhuma tela pode substituir. E finalmente a gente chega no pilar que sustenta todo o resto. E talvez seja o mais desafiador. Nada disso que a gente falou
é possível sem uma mudança estrutural. A formação de professores precisa ser vista, sim, como uma ação política. A verdade é que a grande maioria dos educadores que estão hoje em sala de aula não foi preparada para esse cenário. Por isso, não dá para a gente colocar esse peso imenso nos ombros de cada professor individualmente. A luta contra a desinformação tem que ser um projeto coletivo, de toda a comunidade escolar. E como a gente constrói essa ação coletiva? Criando pontes entre a universidade e a escola por meio da pesquisa colaborativa, incentivando o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento. E, o que é fundamental, fortalecendo a autonomia dos professores para que eles possam tomar decisões críticas e adequadas ao seu contexto. O objetivo final é quebrar de vez com o isolamento do professor e com aquele modelo antigo que o enxerga como um mero aplicador de conhecimentos, de pacotes pedagógicos que vêm prontos. É preciso reconhecer o professor como um intelectual, um produtor de conhecimento e um verdadeiro agente de transformação. E a gente termina com uma pergunta que vai muito além da sala de aula. Transformar a formação de professores não é só uma questão educacional, é um ato político. É a nossa principal ferramenta para garantir que a tecnologia sirva à humanidade e não o contrário. Fica a reflexão. Como podemos, juntos, fortalecer essa frente em defesa de uma sociedade mais crítica, mais justa e mais humanizada? Um pensamento essencial para todos nós.